Você passa horas no celular e se sente mais cansado do que conectado? Vamos fazer nesse vídeo um detox digital. Vou te mostrar lixos digitais que minam a sua produtividade. Não é sobre só desinstalar o aplicativo, é para libertar a nossa mente. Com a minha busca por uma organização e uma vida mais leve, eu percebi que a bagunça digital se torna um verdadeiro peso pra gente. Número 1 são notificações inúteis. São aplicativos que você não abre mais. Sabe aqueles alertas constantes? Então, por que isso nos atrapalha? Cada notificação é uma interrupção e estudos mostram que quando a gente se desconcentra, leva até cerca de 23 minutos para que a gente retome a atenção que nós estávamos, sabe? Para a gente retomar aquele foco todo que a gente estava. Por isso, desative absolutamente tudo que não seja essencial. Aplicativos de banco ou também chamadas importantes que você não pode ignorar. Por exemplo, eu trabalho como advogada. Se eu tenho chamadas silenciosas, eu não consigo ver quando algum cliente me ligar. Então, as chamadas e notificações, às vezes, de bancos para checar pagamentos, eu não posso desativar. Alguns eu até desativo porque mandou mensagem o dia todo. Outros eu tinha desativado e reativei. Mas eu tô seriamente pensando em desativar de novo, porque é mais fácil checar um Pix do que ficar esperando ele chegar e vir só notificações de promoção, de shopping que está digital pra gente fazer compras no site do banco, coisas do tipo. 2. Fotos repetidas ou não selecionadas. São prints aleatórios, fotos que a gente nunca mais vai ver. E eu tive uma experiência esses dias, eu não sei se eu já contei pra vocês, mas eu tinha cerca de 7.400 fotos. Quando eu fui apagando um pouquinho todos os dias, eu consegui chegar a cerca de 1.400 fotos essa semana. E claro, com vídeos, com prints, com tudo, juntando tudo, tenho 1.400 itens na galeria. Antes eu tinha 7.400. E claro que sempre quando eu puder eu vou revisando para ver se eu não posso apagar mais alguma coisa. Cheguei até a apagar fotos que eram muito parecidas e que algumas eram mais bonitas do que as outras, então eu fui apagando. Eram fotos que eu gostava? Era, mas eu tinha outras parecidas. Então não tem por que eu ficar guardando sempre fotos muito iguais. E por que isso nos atrapalha, né? Além de ocupar espaço, a gente tem dificuldade para encontrar depois os itens que nós realmente queremos. E isso nos gera um pouco de ansiedade. Aquilo da gente ter que organizar, né? Porque escolhas demais, excesso de escolhas, gera uma certa paralisia. Então a gente precisa ter cuidado com o excesso até na mídia do telefone. Crie o hábito de apagar quase que de imediato, quando você não puder fazer imediatamente, as fotos ou itens que você não gostou e que você não pretende guardar. Porque depois você não vai precisar voltar depois de muito tempo para fazer esse delete, né? Organize também por álbuns e faça limpezas periódicas. Foi o que eu apliquei e deu certo. Inclusive, no iPhone tem o iCloud, né? Que é como se fosse uma extensão que nós compramos, como se fosse uma nuvem extra ou um drive para o Google, exemplo. E quando eu precisei tirar algumas coisas do Drive, no caso do iCloud, eu limpei ele bastante, porque quando eu eliminei bastante fotos, eu consegui tirar metade do espaço que eu estava utilizando no iCloud. E isso foi muito tranquilo para mim. Eu me senti leve depois. Além disso, contando um segredo aqui para vocês, eu consegui tirar a assinatura do iCloud de um tamanho maior, que era 200 megabytes. Agora eu consegui um de 50, porque eu apaguei. Antes eu tava com 57 megabytes utilizando, agora eu estou com 23. E isso que é muito bacana, porque além de trazer economia para o meu tempo de ficar escolhendo fotos, que agora eu consigo navegar na galeria com muito mais tranquilidade, eu também tive uma economia no dinheiro, nas finanças mesmo. Porque de R$20, porque ia ficar R$19,99, era R$14,90 o plano de 200 megabytes, eu fui para R$5,90. Número 3 são redes sociais que você não usa mais ou que não te trazem mais valor. Perfis inativos, redes que você não lembra mais se tem ou não. Por que isso nos atrapalha, né? Quanto mais redes nós temos, mais vulnerabilidade de dados nós temos. E além disso, são mais plataformas para você checar como que estão. Notificações, mensagens, curtidas, fotos que você quer ver, pessoas que estão vivendo e você quer saber o que elas estão fazendo. Eu prefiro 1000 vezes, quando não estou utilizando uma rede, desativar ou excluir.
Exemplo, o TikTok eu utilizava um tempo atrás. Eu tinha bastante, não bastante seguidores, mas eu tinha bastante curtidas e tinha vídeos que viralizaram na plataforma. E aí eu decidi só desinstalar, para eu não ficar gastando mais tempo com aquilo. Eu não excluí de vez porque tinham vídeos que engajaram bem. E se eu quisesse reutilizar aquela plataforma, eu precisaria vou retornar não do zero, né? Eu poderia utilizar a conta que eu já tenho, embora provavelmente já esteja flopada. O Instagram é uma rede que eu utilizava muito como advogada e também a minha rede pessoal. Porém, eu parei de usar. Só que eu não quis excluir totalmente, porque pode ter um tempo que eu queira voltar a ter. Então, eu deixei ela paradinha ali e vou retomar se eu quiser. Caso eu não queira, uma hora ou outra ela vai acabar desativando ou eu mesma desativo. E depois de um tempo ela vai excluir permanente. Mas utilizar mesmo eu não utilizo. O de advogada, confesso que às vezes eu preciso ainda algumas coisas, mas é muito raro eu entrar. Eu entro no máximo no computador ali só pra fazer alguma coisinha rápida e saio. Eu não fico checando mais rede social. Cada conta é uma porta de entrada, né, pra distração e nos exige tempo. Por isso que eu não gosto de ficar muito tempo na plataforma. Quando eu preciso checar alguma coisa lá, eu entro e saio assim que eu consigo, porque se passar 5 minutos, eu já percebo que eu tô gastando tempo olhando o story das pessoas. E se eu sei que é uma fraqueza minha, eu prefiro nem olhar. Então, delete ou desative se for melhor pra você. Número 4 são e-mails não lidos ou assinaturas desnecessárias. Eles vivem deixando a caixa de entrada do seu e-mail lotada e às vezes você nem consegue abrir todos os e-mails que chegam pra você. E isso nos atrapalha porque nos dá uma sensação de sobrecarga, porque a gente não consegue ler tudo o que chega pra nós, né? A gente pensa que tá perdendo informações até importantes e a maioria delas não é. Eu recebo também e-mails todos os dias de promoções, de assinaturas que eu não quero fazer e me gastam tempo só para apagar. Então eu tento mover para spam ou pro lixo também logo e cancelo a inscrição quando eu posso. E para vocês entenderem como que isso prejudica o nosso dia a dia, o nosso cérebro interpreta aquele caos visual como tarefas a fazer. Então a gente fica achando que tá com débito ali, que a gente precisa parar para fazer alguma coisa e a maioria das vezes a gente não tem nada para fazer ali. Então cancele a assinatura de todos os e-mails que você não precisa ver mais, de tudo que você não lê. E além disso, arquive ou delete e-mails que você não viu, ou que são antigos, ou que são repetitivos, que são de propagandas, etc. Número 5, aplicativos que você não usa ou usou apenas algumas vezes. Aqueles que você baixou só por curiosidade, sabe? Aqueles jogos que você não joga mais, ou utilitários que foram até substituídos, como um editor de vídeo que você não gostou mais e você está usando o outro. Deleta o antigo. Se você não precisa mais dele, se o outro cumpre a função, não precisa mais ficar no seu telefone e só está ocupando espaço. Isso ocupa a memória do telefone, ocupa a tela do telefone, isso traz uma visibilidade muito mais poluída e são mais aplicativos para você atualizar. Pode ser que esses aplicativos também estejam roubando não só o espaço do seu telefone, mas também fazendo ele funcionar de uma forma com menos rapidez, menos eficaz. E aí o seu telefone pode estar pesado e você está deixando aplicativos ali em acúmulo. Não só os aplicativos, como as atualizações deles que também pesam bastante. Faça aquela limpeza mensal, aquela que não vai te atrapalhar. E principalmente se você não usou em 30 dias, pode ser um grande indicativo de que você não vai precisar usar mais. Deleta. E isso também tem, não sei se tem no Android, mas no iPhone tem as configurações, aquela opção que você consegue apagar os aplicativos que você não usa mais. Ah, não usa mais do que tantos dias. Deletar aplicativos não usados. E aí o iPhone vai fazer o cálculo ali dos dias que você não está usando. Ah, esse aplicativo tem mais de 60 dias que ela não mexe. Então ele vai ser deletado. E aí ele limpa o espaço da sua memória. Número 6 são arquivos ou documentos digitais duplicados ou desorganizados. Downloads perdidos, arquivos sem nome, até mesmo cópia de arquivos que você não viu mais, que você não se lembra nem do que é. Abre, dá uma olhadinha, se você não precisa mais, dá um delete. Isso traz, além de muita perda de tempo procurando documentos que você realmente quer,
acaba que é um risco de erro muito grande. Porque, por exemplo, se eu, como advogada, preciso de documentos para minha profissão, quanto mais tempo eu perco procurando documentos, e se eu selecionar um ali que parece o meu, mas não é, e podia estar apagado, eu posso correr um risco na minha profissão. Por isso, eu sempre tento limpar os documentos que eu não estou utilizando mais, para que isso não traga uma sobrecarga visual e eu consiga identificar exatamente o que eu quero. Crie uma estrutura de pastas simplificadas para eles ficarem mais organizados. E elimine duplicatas, aquelas que você tem mais de um arquivo, que são a mesma coisa. Número 7, sincronização automática desnecessária. Vários serviços selecionando fotos, sincronizando fotos ou arquivos, documentos em nuvens diferentes, consome bateria, dados e uma redundância muito desnecessária. Desapegue. Escolha uma dessas nuvens e se desapegue das demais. 8 são aquelas playlists enormes, listas de músicas que você não está ouvindo ou que já são antigas e que não fazem mais parte do seu estilo. São centenas que você pula, passa, de fases passadas. Elas dificultam escolhas, acabam ocupando espaço, principalmente se elas forem offline, porque pode ser que offline você não consiga passar, por exemplo, em alguns aplicativos igual Spotify, exemplo. O Spotify você consegue fazer pular, né, a passagem da música depois de umas 6 músicas e dentro de 1 hora. Se em 1 hora você passou mais do que 5 músicas, você não pode passar dentro de 1 hora mais. Só depois de 1 hora que você pode refazer isso. E nesse processo, pode ser que tem músicas ali que você não escuta há tanto tempo, que você já passou tantas músicas, mas que se tivessem sido excluídas, você conseguiria ouvir a sua música mais tranquilo. Então, se for o seu caso, já pensa nessa possibilidade. E lembre-se, excesso de opções fadiga as pequenas decisões que nós precisamos tomar no dia a dia. Quanto menos opções de músicas e as mais eficazes para o seu dia e as que você mais gosta, mais prazer você tem. Revise periodicamente as suas playlists. E o número 9 são contatos antigos ou aqueles não identificados no seu telefone. Esses dias eu fiz uma limpa também, tinha tanto contato que eu não fazia ideia de quem era. Eu tinha cerca de mais de 400. Hoje eu acho que eu tô na fase dos 200 e poucos ali. Olha a quantidade que eu tive que excluir. Pessoas que você não sabe quem são mais ou que você não tem mais contato há muito tempo. Eles poluem a sua agenda e podem até causar constrangimento, porque você pode entrar em contato sem querer e ficar aquele clima. Então, se você não sabe quem é ou você não precisa mais ter contato com essa pessoa, deleta o contato dela. O 10 eu creio que seja mais para computador, que são aquelas abas de navegador infinitas. Eu tô lendo uma colinha aqui para eu não esquecer. São dezenas de abas abertas para você ler depois o que você quer. Menina, isso dá um negócio. Já bugou tanto meu notebook essa opção, porque quando eu deixava tudo aberto, ele funcionava lentamente, porque eu não sabia que ele estava processando todas aquelas abas. Consome memória e gera aquela ansiedade também de você ter que ler tudo, principalmente também no Safari do iPhone, por exemplo. Se você deixa 15 abas abertas, fica na sua mente que tem alguma coisa ali que você precisa olhar. E às vezes você só finalizou sua pesquisa e acabou, mas eu gosto de deixar uma aba aberta apenas, ou no máximo 2, quando são assuntos diferentes que eu preciso revisar um depois. E é um fato, isso também reduz a performance do seu dispositivo, seja o notebook, seja o telefone, qualquer um deles. Ao invés disso, você pode utilizar a opção Leia Mais Tarde, se tiver no seu dispositivo, ou Bookmarks. O que é isso, Vanessa? São recursos nos navegadores que trazem, eles permitem também, né, salvar endereços da página da web para você ter um acesso rápido depois. E isso facilita muito a vida de muitas pessoas. Eu, particularmente, não preciso fazer ainda, mas se fosse o caso, eu já teria feito. E feche também o que você não precisa agora, senão você vai ficar ali nervoso, ansioso, pensando, e aí uma hora que você conseguir, você vai parar pra ler. Eu já tive os meus momentos de fazer essas limpas e hoje eu tô muito mais aliviada. Mas se ainda tivesse tudo aquilo aberto, imagina a ansiedade que eu não teria com isso. Então, número 11 são históricos de cookies e navegação acumulados. Aqueles dados que o seu navegador fica processando ali com o tempo pode trazer lentidão, que eu já falei, a navegação fica lenta, e além disso pode pesar o seu dispositivo. Compromete, além disso, e é uma coisa muito primordial, a sua privacidade, porque aqueles cookies podem pegar dados, dependendo do que você está permitindo ali, se você faz como eu, que não deveria, mas coloca aceitar tudo, cuidado, porque você pode estar vazando dados que não precisam. É claro que esses cookies têm aquela tecnologia, né? Alguns não pegam informações pessoais, tem toda essa questão.
Eles são mais para, salvo engano, para poder ver o que você está navegando, o que você pesquisa, o que você mais gosta de ver. Só que tem que tomar cuidado. Alguns desses cookies podem estar disfarçados e trazer ali, né? A gente sabe como que funciona o sistema. A gente pode ter nossos dados não só vazados, como a nossa privacidade invadida. Porque aí depois, como que você vai pesquisar? Exemplo, sabe quando você fica na frente do telefone falando, eu queria tanto uma geladeira, e depois só aparece notificação de geladeira pra você e propaganda no Google, no YouTube, de geladeira pra você, ou de eletrodomésticos. Por que será, né? Toma cuidado com isso, verifica se você está aceitando tudo, se tiver, pode começar limpando um pouco também, isso ajuda bastante. E o histórico do navegador também não precisa ser mantido por muito tempo, a menos que você precise depois. Por último, pra gente fechar, grupos de WhatsApp irrelevantes ou silenciosos. Você participa por obrigação, mas não te agregam em nada. E mesmo silenciados, vamos combinar? Eles dão uma ansiedade na gente de ver aquelas mensagens e a gente às vezes nem quer abrir, mas fica 300 mensagens, 400 mensagens. E muitas vezes vem mídia, vem vídeo, vem foto, vem áudios. E aí você acaba pesando o seu telefone e o seu aplicativo sem necessidade. Lembra, se tá ocupando sua mente, o seu visual, é porque tá te incomodando. Por isso, saia dos grupos que não são relevantes. Vai te dar muita tranquilidade. Eu tive que trocar o meu telefone, na verdade, o aplicativo, né? Eu tava utilizando 2 aplicativos de WhatsApp, o Business e um pessoal. O pessoal eu tive que desinstalar, porque eu cancelei uma linha que eu tava utilizando, porque eu não precisava mais por enquanto. E quando eu fui jogar as mensagens, na verdade eu fui olhando as outras mensagens para limpar o espaço do Business, eu vi que tinha tanta coisa, mas eu fiquei muito aliviada, porque depois que eu apaguei, eu percebi que eu tava em pouquíssimos grupos. No outro grupo pessoal, eu tava em 2. E aí eu falei, gente, não tem necessidade deles ficarem aqui. Quando eu passei pro outro, e eles foram cancelados automaticamente, né, por conta do WhatsApp que deixou de existir, eu não precisei sair do grupo. Só deixou de existir a linha do WhatsApp mesmo. E aí foi mais tranquilo, eu não precisei me indispor com ninguém. Talvez seja o seu caso. Me conta aqui, qual desses lixos digitais você vai precisar se desfazer essa semana ainda? Não deixa de falar nos comentários porque eu quero muito saber. Isso pode ajudar outras pessoas também. Se você tem aquele amigo, parente, conhecido que precisa fazer esse detox digital, manda esse vídeo pra ele porque eu tenho certeza que vai ajudar. Se esse vídeo te convenceu a fazer esse detox, não deixe de curtir esse vídeo e traz também aquele hype bacana para poder ajudar o nosso canal. Se inscreva e ative as notificações. Eu vou ficando por aqui, muito obrigada por você que ficou até o final do vídeo e clique nos vídeos além desse para você poder conhecer mais do nosso canal e nosso conteúdo que eu tenho certeza que pode te ajudar.